Boa noite. Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. Gente, nós teremos aqui nessas quartas-feiras essas quartas na igreja. E Deus já vem falando já há um tempo sobre essa série de mensagens com o tema detox. Na verdade, Deus não falou detox, né, gente? Esse foi o nome que a gente deu. Para quem não sabe o que é detox, é uma desintoxicação, né? Algo que tem nos feito mal, está intoxicado, né? E já há um tempo Deus vem falando sobre isso comigo e é uma alegria poder estar aqui. E eu estou só iniciando essa série de mensagem e já quero avisar você que na quarta-feira que vem, quem vai estar ministrando aqui é o pastor Henrique Pradão, vai estar com a gente. Não falte não, tá bom? Lembra quando você ia nas igrejas tinha campanha? Que você ia 7 quarta-feira, 25 quarta-feira de vitória? Então, essa não é uma quarta-feira de vitória, embora a vitória já faz parte de quem pertence a Jesus, né? Somos mais do que vencedores em Cristo, que nos amou. Mas assim, ó, é importantíssimo você estar aqui nessas quartas, tá bom? E ouvir o que Jesus quer mudar na mentalidade sua, tá bom? Não vai ter envelope no final. Dá vontade, entendido? Brincadeira, né? Mas assim, ó, vem pra cá, traz alguma coisa pra você anotar, pega o seu celular aí, abre o bloco de notas e anota o que Jesus vai falar com você aqui, tá bom? Em nome de Jesus, anota. Dá meu celular aqui, amor, por favor. O que Jesus vai falar com você. Obrigado, velho. Tá sumido, hein, filho? Tá por onde? Então assim, ó, vem nas quartas, tá bom? Vem aí, não falta não, em nome de Jesus. Vai ser um tempo incrível para você estar aqui conosco e sendo ministrado, tá bom? Em nome de Jesus, vem, que vai ser muito top demais. No celular para não perder a hora, embora tenha um relógio ali também, não vou passar da hora, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. O detox, qual que é a ideia do detox? É sobre o quê? É sobre as coisas que você vai acumulando durante sua caminhada, que parece que é igreja, mas não é igreja, parece que é vida de crente, mas não tem nada a ver com o cristianismo, que parece que você faz para Deus e não tem nada a ver com o que você faz para Deus. Parece que é, mas não é. É igual o Denorex, né? E essas coisas vão entrando na sua mente, vão ficando no seu coração, de tal forma que você continua sempre do mesmo jeito. E isso impede que você cresça. É uma palavra de rompimento, é uma palavra de metanoia, é uma mudança de mentalidade. Nós temos falado muito sobre isso aqui. É uma mudança de comportamento, de postura, é uma mudança de vida, é uma mudança de tudo. E assim, ó, Jesus quer isso para você. Jesus quer que você mude de todas as formas, em todas as áreas, em tudo que você possa imaginar e que possa subir o seu coração, em tudo isso, Jesus possa alcançar com o seu sangue remidor e a sua vida ser impactada de tal forma que você se torne irreconhecível daqui uma semana, um mês, um ano, até que Ele venha. Então hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, nós estamos falando sobre limpar a sua mente, desintoxicar a sua mente.
para que você possa receber uma nova mentalidade. Vocês estão felizes por isso? E hoje eu quero falar com você sobre uma igreja. Já viu aquela igreja que tem uma época que eles ficavam ministrando assim? Igreja 2.0. Depois foi para 2.3. Eu sei que nunca está isso aqui. Eu já vou logo para o 100, tá bom? Igreja 100 por 1. Igreja 100 por 1, uma igreja que frutifica. Uma árvore frutífera, cheia de frutos, que vai nascer essa árvore a partir de uma semente, que nessas quartas será lançada no seu coração. E você, em nome de Jesus, vai receber essa semente com entendimento. E vai fazer com que ela germine, cresça e dê fruto para a glória de Deus. Você não pode faltar nas quartas, tá bom? Faça um propósito consigo mesmo e com Deus de estar aqui. 100 por 1. Essa palavra foi Jesus quem disse aos discípulos, depois de uma pergunta para os discípulos. Começou lá em Mateus capítulo 13. A partir do verso 10. Anote, tá bom? Anote o que Jesus está falando. Em nome de Jesus, anote. Sabe por quê? Para chegar de manhã, você olha a sua anotação e veja assim, mano, eu preciso mudar isso aqui que Jesus falou comigo, eu vou cair para dentro. Custe o que custar. E geralmente custa mesmo. Mateus 13, a partir do verso 10, diz assim: então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, do céu, mas a elas não. Jesus está dizendo para os discípulos que eles fazem parte de um grupo seleto, ao qual ele revela os segredos que estão lá no céu, que não subiu ao coração do homem. E as pessoas que estavam andando atrás de Jesus não podiam entender. E aí o que eu quero ministrar uma coisa, já começar revelando uma coisa para você. Todas as pessoas que recebem Cristo têm acesso aos segredos que Deus guardou para os seus filhos. Então a primeira mudança na sua mente que tem que acontecer é que você não é um caso isolado de alguém que nasceu no embrião do nada. Pode até ser que a gestação da sua mãe não fosse desejável. Pode até ser que algum dia da sua vida você falou assim: eu não pedi para nascer. Numa crise profunda existencial. Mas a questão aqui é de que se você escute bem, se você está sentado aqui hoje, ouvindo essa mensagem, se você que está na internet ouvindo essa mensagem, é porque Deus deseja revelar coisas incríveis para você. E era isso que Jesus está dizendo nessa parábola. A vocês Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas a elas não. No 12 ele fala: pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso, Cristo falando, parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não nem entendem. Pelo amor de Deus. Aquelas pessoas estavam ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus diz que elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão e não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Aí o 15 diz assim: pois a mente deste povo, o que Jesus está falando? A mente deste povo está fechada. A mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos
e fecharam os olhos. E é sobre isso. É sobre isso essa série. Porque às vezes nós vamos ficando tão intoxicados com tanta religiosidade, com tanta coisa, com tanta regra, com tanta norma, com tanta coisa, que o reino de Deus fica distante de nós. E alguns começam a ter até repulsa. Porque o texto está falando assim, ó, que eles taparam os ouvidos. E fecharam os olhos. Eles não tinham mais desejo de ouvir. E não tinham mais desejo de ver. E Jesus está falando das coisas concernentes ao reino dos céus, o qual foram chamados para ser parte, para pertencer, assim como eu e você. E o que Deus tem falado comigo sobre isso, é que muitos, por causa de tantas coisas, vão ficando tão intoxicados com tantas coisas, que eles preferem não ouvir mais e não ver mais. Eles preferem voltar a ser uma pessoa natural e comum. Na sequência desse versículo, que eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos, Jesus diz assim: se eles não tivessem feito isso, se eles não tivessem tapado os ouvidos, se eles não tivessem fechado os olhos, se a mente desse povo não estivesse fechada, Jesus falou assim, se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Jesus quer curar você hoje. E eu não sei que evangelho que você viveu até hoje. Meu Deus. Eu não sei que vida religiosa você alimentou até hoje. Eu não sei o que você entendeu sobre o evangelho até hoje. Mas talvez já faz um tempo que você está tapando os ouvidos. Porque não quer mais se comprometer em dar fruto. Porque não quer mais responder a um chamado. Porque talvez a religião fez com que você se apoiasse em si mesmo. Talvez faz um tempo que você está tentando fazer dar certo. E cansou. Porque alguém disse para você que evangelho é aquilo que você faz e dá certo. Que quando você erra, não tem a ver com o evangelho, com o reino do céu, com Jesus. Talvez a cobrança sobre você seja a perfeição. E desculpa, isso não vai acontecer até que ele venha e nossos corpos sejam transformados. Se eles não tivessem feito isso, eu os curaria. O texto base para a nossa mensagem, de Mateus 13, é sobre a parábola do semeador, que saiu a semear. Você conhece o texto. E o texto fala sobre pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não a entendem. Por isso que Jesus estava falando. E eu tenho ensinado para vocês que nós só podemos receber aquilo que nós... A igreja mudou, porque antes eu já falei bastante isso, né? Agora tem que falar de novo, ensinar de novo. Nós só podemos receber aquilo que nós entendemos. Se nós não entendermos, nós não receberemos. A palavra de Deus diz nessa parábola que há um tipo de pessoa que ouve, já ministrei isso para vocês, a mensagem do reino de Deus, mas não entendem, e por elas não entenderem, o maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Então essas pessoas são impossíveis, é impossível que elas frutifiquem, porque elas ouvem, e ouvir é importante, mas mais importante do que ouvir é responder. Eu não quero que vocês sejam apenas bons ouvintes. Tiago fala isso na palavra de Deus. Ele fala, eu não quero que vocês sejam só ouvintes, mas eu quero que vocês sejam
E aí a gente sabe, desde a escola dominical de 5 anos de idade, que a nossa resposta é mais importante do que ouvir. Ser bom ouvinte é bom. A fé vem pelo ouvir, está aqui no texto da minha mensagem. E o ouvir vem pela palavra de Deus. A mensagem recebida é que é misturada com fé, e nós respondemos, porque fé é uma certeza, é uma convicção de que aquilo que você ouviu é uma verdade e precisa ser aplicada na sua vida. E aí talvez você está vindo há tantos anos, há tanto tempo, vindo numa igreja, frequentando os cultos, enxergando os problemas da igreja, enxergando as dificuldades da igreja, enxergando as picuinhas da igreja, enxergando as brigas da igreja, enxergando as confusões da igreja, ouvindo sobre tanta coisa da igreja, que aí o seu coração se fechou e os seus ouvidos foram aplacados e você já não quer mais ouvir. A sua sensibilidade foi embora. E talvez seja porque você não entendeu que a igreja é um lugar de pessoas com defeito, buscando pessoas doentes, buscando a cura naquele que pode nos curar. A igreja é lugar de pessoas que estão em busca de pão e de vinho. Pessoas que querem saciar a sua fome, querem saciar a sua sede. A igreja não está cheia de pessoas que trazem pão e vinho. São pessoas que entram aqui sedentas por pão e vinho. E você precisa voltar a ter essa sede e essa fome por mais de Jesus. Jesus, um dos discursos mais duros do seu tempo de peregrinação aqui na terra, no seu discurso mais duro, ele disse para todos que quem não comesse dele não teria parte no reino dos céus. Aquelas pessoas foram desistindo, porque a proposta de Jesus é: quem não fizer como eu faço, quem não agir como eu ajo, quem não se humilhar como eu me humilho. Aí Jesus falando: quem não comer de mim é quem não fazer, não responder aquilo que eu ensino. Quem não responder, comer, se alimentar daquilo, quem não colocar para dentro de si aquilo e responder aquilo que está recebendo. Jesus está falando: não pode ter parte. E aqueles que queriam só pão, aqueles que queriam só milagre, foram abandonando Jesus, e os discípulos também foram abandonando Jesus. E um dos mais corajosos, que é Pedro, fala: mestre, está dura essa palavra, já foi embora a multidão, e agora alguns discípulos já estão indo, e parece que vão todos. Aí Jesus vira para Pedro e fala: vai você também. Jesus chamou você aqui hoje para você entender que não existe como voltar, não existe um caminho de volta. As pontes foram queimadas. E Pedro, quando entendeu isso, ele falou: é um caminho sem volta. Talvez, escute, por favor, escute. Talvez você já está há tempo perambulando, buscando, procurando um caminho de volta. Desculpa, não tem mais. Depois que nós experimentamos de Jesus, depois que nós comemos dele, nada mais nos satisfaz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nós temos fome todos os dias. E talvez você está procurando alimentar a sua alma como um mendigo, maltrapilho, andarilho de rua, que se alimenta da lixeira, de restos, de sobras. Mas Jesus hoje está te chamando de novo para sentar à mesa, porque Ele tem pão, Ele tem vinho. Ele tem um banquete pronto para mim e para você. Pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem, e o maligno rouba do coração delas aquela mensagem. Outros aceitam logo com alegria. Vê se talvez se enquadre aqui, pelo amor de Deus.
Mas dura um pouco, porque não tem raiz. É quando Jesus falando, é quando, por causa da mensagem, chegar junto com a mensagem, os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé, porque elas acreditaram em algum momento e foram contaminadas e estão intoxicadas com isso, de que receber Jesus é um passo para a felicidade. Receber Jesus é ter uma vida de regalias. Em algum momento, pelo amor de Deus, pode ser que você tenha sido contaminado com a tal teologia da prosperidade, ou com a teologia do triunfalismo, de que você não vai sofrer mais, de que você vai ser rico, de que você vai ter abundância, você não vai ficar doente. Alguns falam que você não vai ficar doente, outros falam que você não vai ter luta, alguns falam que o seu casamento vai ficar perfeito, e você e sua esposa vão andar dentro de casa igual dois anjinhos, casinha assim, ó. O mundo passa pra cá, sabe, fada e fado. Imagina o tamanho da asa para nós, Julião, meu Deus. Sabe, talvez você foi enganado com isso, talvez você está intoxicado com isso e ainda está buscando soluções para a sua vida. Enquanto Jesus, o convite dele é: abra mão da sua vida. Aceita logo com alegria, mas daí, olha só, dura pouco, porque não tem profundidade. Sabe o crente dodói, que na primeira discussão na igreja, ele sai da igreja. Primeiro dia que ele não entra na escala do louvor, pelo amor de Deus, quase desvia. Se ele não sobe para pregar, misericórdia, ele está baseado, o sucesso do evangelho, em ser visto, promovido, e não na morte que Jesus propõe. Por causa da mensagem de Cristo, porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa dele, as pessoas desistem, as pessoas abandonam, as pessoas voltam a ser pessoas naturais, que elas não querem o sofrimento. Eu já contei para vocês aqui, uma conhecida nossa da família, muitos anos atrás, foi chamada para orar na igreja, ia ter um tempo de oração na igreja, chamaram ela e falou: eu vou orar nada, que quando a gente vai orar, vem um monte de tribulação, estou fora. Já ouvi, verdade, isso é uma verdade. Elas querem os privilégios, mas não querem as dores da frutificação. Elas querem comer fruto dos outros, mas não querem morrer para poder virar uma árvore frondosa e poder alimentar os outros. Ela não tem fruto. Outra categoria de pessoas, elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Então escute. Toda palavra liberada aqui nessa plataforma vai exigir de você uma resposta. Escuta, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, que a palavra de Deus não voltará, antes fará o que apraz. Antes a palavra, ela vai entrar no seu coração, vai encontrar uma terra, vai encontrar um lugar que ela vai ser lançada como uma semente. O resultado da mensagem é a semente, mas a frutificação é minha e sua responsabilidade, de fazer morrer todas essas coisas, de parar de tapar os nossos ouvidos e não querer ouvir, porque se eu ouvir,
eu perco a ignorância que me assiste. E eu terei que responder. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas quando essa palavra vai, chega até o seu coração, você se torna responsável em produzir fruto, por produzir frutos e responder àquilo que a mensagem está confrontando você. Todas essas coisas vão poluindo a nossa mente. E nós vamos abandonando, deixando de ser uma terra fértil. Jesus diz no 23, e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem. E produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus está nos fazendo uma analogia da nossa vida como uma árvore frutífera. Recebemos adubo, recebemos uma semente. O nosso coração é a terra. Essa semente germinando. Jesus disse que quando nós recebemos essa semente, ouvindo essa palavra, nós recebemos essa semente e entendemos essa mensagem. Jesus disse que eles produzem, que nós produziremos uma grande colheita. Alguns 100 por uma semente. Uma semente produzirá 100 frutos, outros 60, outros 30, mas o texto está dizendo que aqueles que recebem essa palavra, que ouvem, entendem e guardam no seu coração, está dizendo que todos irão frutificar. E eu já ministrei aqui para vocês sobre essa resposta de alguns ser mais alto, outros ser mais, um pouco mais baixa, mas todos vão multiplicar por cada semente que Deus lança aqui no seu coração, no meu coração. Todos iremos frutificar. Claro que tem a ver com níveis espirituais, claro que tem a ver com níveis de fé, claro que tem a ver com o quanto nós somos experimentados por Deus e alcançamos uma nova estatura. Mas desde o de menor estatura espiritual ao mais, aquele que tem mais fé nessa casa, o texto está dizendo que todos irão frutificar, todos irão responder de forma positiva aos anseios do coração de Deus. Produzir frutos. Frutos têm a ver com a nossa resposta ao que estamos ouvindo. Desculpa. E eu vou falar um negócio para você, que talvez isso ninguém tenha falado. Talvez. Ou talvez você ouviu e se esqueceu. Nós seremos cobrados por Deus pelos frutos. Porque nós fazemos parte de um grupo especial, de um povo que ele fala que é zeloso, santo e de boas obras. Nação santa, sacerdócio real, geração eleita. A esses é dada uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Há um investimento da parte de Deus sobre a sua vida. Você deixou de responder. Você deixou de frutificar. Você parou. Talvez você esteja intoxicado, então aqui hoje, para ajudar você a desintoxicar. Frutos têm a ver com uma mudança de mentalidade a partir daquilo que ouvimos da palavra de Deus. Uma mudança de mentalidade. Frutos têm a ver com dar passos de fé. Sabe por que é passo de fé? Porque você não enxerga o resultado final, mas você dá o seu passo de fé. Você não sabe como vai ser no fim, mas você acredita nessa palavra, ela cai no seu coração, é gerado fé e você frutifica porque confia. Sabe, escute,
Sabe quando Jesus chega e fala para Pedro, lança a rede aí, meu filho. E Pedro fala para Jesus, nossa. Eu imagino que Pedro tenha falado entre os dentes, porque eu sei ia falar assim, nossa, de novo. Já ficamos a noite inteira aqui. João, pelo amor de Deus, estou cansado. Eu já estou entregando os pontos. Não pegamos nada. Tudo que nós fizemos foi em vão. Todas as minhas tentativas até aqui foram frustradas. Tudo aquilo que eu esperava que acontecesse, porque eu saí para pescar, não deu em nada. Vou chegar em casa com a mesma cara que eu saí, nada mudou de quando nós chegamos. Eu estou desistindo. Você está entendendo? Pode ser que você esteja igual o Pedro, lavando as redes já. Mas Jesus veio hoje, entrou nesse barco incrível chamado igreja, pôs uma mesa aqui para você e está falando para você, cara, lança a rede de novo. E talvez você está intoxicada com frustração. E está falando isso, já fiz, já tentei, pastor, já tentei isso, pastor, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E só frustração, talvez, foi porque você fez só porque quis. Sem ouvir a direção de Jesus, pelo menos de qual lado que é para lançar a rede. Tá bom, Jesus. Uma semente que foi lançada. Lança a rede, Pedro. Ele falou, tá bom, Jesus. Eu vou responder. Porque a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, aquilo foi enchendo o coração de Pedro de fé. Ele falou, eu vou fazer, e talvez talvez o seu coração esteja igual de Pedro. Eu vou fazer de novo, mas eu já sei que não vai dar nada. Mas peraí, pode ser que não dê nada, mas é porque o Senhor está falando. Eu vou fazer, Jesus, eu confio no Senhor. Está tudo escuro, a possibilidade de acontecer é zero, mas se é o Senhor que está falando, eu vou dar o primeiro passo, eu vou lançar a rede. A nossa responsabilidade de responder, o resultado é responsabilidade de Jesus. É Ele que vai fazer os peixes entrar na sua rede. Sobre a tua palavra. Dar fruto tem a ver com um passo de fé. Tem a ver com andar por fé e não por vista. Romanos 10:17 diz assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Talvez você tentou só vestir uma roupa, talvez tentou vestir uma armadura que não era sua, igual Davi, tentaram vestir nele para derrotar um gigante. Talvez você está se equipando com coisas humanas, que você acha que vai te fazer vencer, talvez seja isso, e você ficou frustrado. Resultados imediatos raramente se aplica na vida de quem anda por fé. Talvez você está intoxicado com o imediatismo. Porque não estão falando sobre lançar uma semente, ter o tempo que a semente tem que morrer, para depois ela germinar, crescer, virar uma árvore para depois dar fruto. Você acha que da semente vai sair um fruto? Por isso que o texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí ele vai gerando em nós resultados, mas não é imediato, raramente é imediato. Nossa fé, escute, nossa fé será provada por Deus antes de dar resultado. Por favor, se liberte do imediatismo hoje. A caminhada é uma caminhada cristã, é uma caminhada de aperfeiçoamentos. E pode ser que quando estamos sendo aperfeiçoados, a gente tropece. Mas a palavra de Deus fala assim, que o cair é nosso, mas o levantar é garantia de Deus.
Ele nos põe de pé. Ele nos levanta. Não tem a ver com o resultado que você pode promover, mas tem a ver com o fruto que você vai dar a partir de uma semente que você recebeu do próprio Cristo. Resultados imediatos raramente se aplica na vida de quem anda por fé. Nossa fé será provada. Por isso que tem pessoas que ouvem, não tem raízes, e aí as tribulações fazem com que ele desista de dar fruto. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações, então considerem isso motivo de muita tristeza. Cara, a Bíblia é muito louca, né, mano? Não, eu já li esse versículo chorando no meio de uma luta, e quando eu li eu comecei a rir. Eu falei, cara, é essa alegria. Quando a vida de vocês estiver cheia de dificuldades e provações, considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Toda fé será provada para promover crescimento. Uma árvore só cresce se for debaixo de muita chuva, de muito sol, de muita luta. Quer dar fruto? Aprecie sem moderação o seu tempo de adversidade, porque Ele está apontando que Deus está nisso e que vai promover crescimento em você. Deus não lança árvores, Deus lança sementes. Portanto, deixe a perseverança crescer. Ele está falando, aceite isso como um tempo, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, mas a minha fé, por isso que tem que ser com fé, a minha fé aponta para um crescimento. Portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você consegue enxergar um crescimento, uma maturidade, um governo. Deus não se alegra com os que recuam. Quem persevera até o fim é que é vitorioso. Às vezes a gente perde algumas batalhas, algumas pelejas, é claro que a gente perde. Mas a guerra, o Senhor já nos deu vitória. Deus não perde. Nunca perdeu. E nunca perderá uma guerra. Nunca. Hebreus 10:35 diz assim: haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Mano, que versículo incrível. Eu estou lendo aqui na Bíblia Viva. Eu acho que é a Bíblia Viva. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Faça essa raiz. E lá, quem que ministrou aqui sobre a árvore mesmo? Raiz, falou a Gi, né, Gi? Sobre a árvore, que antes dela se tornar frondosa, ela cresce mais para baixo do que para cima. É sobre isso. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. E recompensa vem antes, no meio ou no fim? O 10ão da prova vem depois da prova. A alegria vem ao...
Desculpa, eu desiludi você. Você achava que o evangelho era para pessoas que desejam facilidades. Frouxo não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é punk. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto Ele lhes prometeu. Pois como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir, e Ele não vai demorar. O 38 diz, e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer, contentamento, alegria neles. O 39 é para mim e para você, e nós precisamos retomar essa caminhada. Nós, porém, nunca daremos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem, permanecem crendo e são salvos. Nós somos esses. Você não pode parar. E nós vamos arrastar você, nós vamos junto. Ter a consciência de que não será fácil nos trará um comprometimento com uma preparação ainda maior, tanto espiritual como física e psicológica. Obviamente isso requer de nós renúncias, e não são poucas, são muitas renúncias. Estar preparado para tempos de adversidade exige de nós renúncias, porque nossa alma quer prazer, contentamento, alegria, felicidade, abundância. Nós não estamos habituados, nós não queremos, ainda mais essa igreja que passou um tempo falando de tanta prosperidade, de tanta coisa, e todo mundo era inimigo seu, você tinha que ser o melhor de todos, e aí a mente das pessoas vão ficando contaminadas com isso, intoxicadas com isso, e as pessoas perderam o discernimento de que conquistas envolvem lutas, e elas não querem mais lutar, elas querem só ganhar, elas não querem comprometimento com o crescimento, que gera dor. E ter consciência de que não será fácil, nos trará um comprometimento com uma preparação ainda maior, tanto física, espiritual ou psicológica. Obviamente isso requer de nós renúncias. Essa consciência também nos fará buscar o tão almejado equilíbrio de corpo, alma e espírito. E aí pega para nós. E aí pega. Porque equilíbrio de corpo, alma e espírito, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, ó, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros. Uma parte, um terço, um décimo. Completamente puros. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus voltar. Um comprometimento com nossa saúde física, com o nosso crescimento espiritual e com o nosso governo psicológico. Crente é fácil, né, mano? Não, Vi. Há um apontamento para governo. O 24 diz assim: aquele que o chama, ele está chamando para quê? Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Ele está falando para mim assim, ó, que é minha e sua responsabilidade. Ele já deu a sua promessa, ele já fez a sua promessa, que um dia irá voltar, irá transformar os nossos corpos em corpos celestiais, nós seremos como ele é, nós seremos salvos da ira que há de vir sobre o mundo, ele nos livrará, ele nos fará governantes com ele. Mas deixa eu falar um negócio para você, e isso está pegando comigo e vai pegar com a igreja que Jesus me deu para liderar. Se você não governar aqui, você acredita mesmo que você vai governar com Jesus? Você está de brincadeira comigo se você acredita nisso? Aquele que o chama é fiel, tal como prometeu. Faça a sua parte. Quando ele vier, ele encontre você
completamente puro, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Ele não está falando aqui sem defeito. Quando fala irrepreensível, está falando assim, ó, que as pessoas não tenham que ficar te chamando a atenção em todo o tempo para você alinhar a sua vida. Pessoas que ficam repreendendo você em todo o tempo porque você abandonou o governo sobre a sua vida. Viver de maneira equilibrada é muito mais do que sobreviver. É viver. Sobreviver é aquela coisa de falando, matar um leão por dia, né? Nossa. Ai. Nossa. A rede já nem está na beira mais do barco, já está. Viver de maneira equilibrada é muito mais do que sobreviver. É governar sobre todas as coisas com equilíbrio. Ser equilibrado. 2 Timóteo 1,7, Paulo escrevendo para Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Cara, de verdade, quanto crente covarde tem encontrado nesse tempo? Você fala para ele, mano, você precisa governar dentro do seu casamento, você precisa, mulheres, você precisa governar no seu lar, edificadora. Você precisa governar a sua, você vai falando sobre o governo, você fala, você precisa tomar conta disso, você precisa meter a mão nisso. Ele fala assim, covarde. Porque se ele pôr a mão vai dar trabalho. Vai ter luta. Vai ter desafios. Vai ter afronta. Vai ter confronto. Pessoas desistiram do seu casamento porque não quer mais confronto. Covarde. E o texto aqui está falando, ei, você precisa mudar essa mentalidade hoje. Irmão, deixa eu contar um negócio, eu estou passando aperto uma parada. Não sei se vocês perceberam, eu sou meio gordinho, pouco. Mas Jesus me arrastou para dentro da academia, sem chance. E pensa no cara que quando não vai, porque tem dia que não dá para eu ir, tanta coisa. Eu fico me sentindo acusado, porque eu assumi um compromisso com Jesus, com uma igreja, com minha esposa, com os irmãos, amigos, de que eu vou lutar pela minha saúde. Porque eu quero ver ainda coisas incríveis que Deus vai fazer a partir dessa casa e a partir da sua vida. A partir desse ministério, eu quero ver o que Deus vai fazer a partir da vida das minhas filhas. Eu quero estar irrepreensível diante de Deus, que eu cansei de ser repreendido por isso. E era um cara que não ligava, que não me preocupava. Aí Jesus me chamou 1 ano chamando, 2 anos falando comigo. E eu, até que teve um dia que não tem mais como você correr. Hoje você está aqui porque não tem mais como correr. Você tem que responder ao que Jesus está falando com você. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você consegue enxergar governo nisso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que ir embora hoje, sua cabeça desse tamanho. E enxergando onde é que você parou de governar. Onde você deixou correr frouxo. Pelo amor de Deus, ajuda eu. Se levanta em nome de Jesus. E assume o governo da sua vida. Nem vou fazer a piadinha do Zeca Pagodinho, hein? Viver de maneira equilibrada é mais do que sobreviver, é governar. Jesus nos chama para governar. Aqui, nesse tempo. Nós não somos daqueles que ficam contando as horas que Jesus vai voltar e vai tirar eu desse mundo. Você está enganado. Porque o texto diz que nós vamos governar com Ele neste mundo. Eu não tenho ideia, mas a Bíblia está dizendo isso. E você está sendo experimentado agora, governando a sua vida, governando a sua finança, governando a sua casa, governando as suas coisas, a sua saúde. Tudo para que você cresça nisso. E quando Jesus vier, seu coração está pronto para você governar com Ele. Por favor, pare de achar. Pare de achar que nós vamos sair corrido daqui. Equilíbrio, coragem, poder, amor. Isso tem a ver com governo.
E isso é nos dado a partir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, no início, ele pairava sobre as águas. Ele colocou ordem em todo o caos. E se você tem o Espírito de Deus, você tem que governar sobre todas as coisas. Equilíbrio. Escute, vou ler algumas coisas para você vai anotando o que tem a ver com você, tá bom? Vou ler devagar, já estou terminando. Pelo Espírito, você é maior do que seus desejos. Domínio, governo. Pelo Espírito você é maior que seus desejos. E essa vai doer em mim. Estou ralando, hein? Pelo Espírito você é maior que o seu estômago. Você é maior que o seu estômago pelo Espírito. Você controla, você governa o que põe para dentro da sua boca. O Leandro Barreto está agora, nesse exato momento. Depois você entra lá para você assistir, falando sobre esse tipo de governo. Tem que começar hoje. Como eu não sou bobo, Jesus está falando comigo antes. É um spoiler para você. Pelo Espírito você é maior que o seu estômago. Pelo Espírito você é maior do que a sua profissão. Governo. Algumas dicas para você. Cultive uma vida espiritual saudável. Quer governar? Cultive uma vida espiritual saudável. Quer ser equilibrado? Cultive uma vida espiritual saudável. Ande com pessoas espiritualmente saudáveis, por favor. Se Jesus está falando com você hoje que você precisa romper, você precisa frutificar. Jesus está falando com você que você precisa ter uma outra estatura. Você precisa responder. Jesus está falando para você, apontando um crescimento espiritual. Ande com quem é espiritualmente saudável. Mano, desculpa. Não tem como. Ninguém é curado ou ninguém é liberto do alcoolismo se continuar andando com quem bebe. Aí você quer crescer espiritualmente, fica andando com os brejinhos espirituais por aí. Foi boa essa, hein? Perdão, os irmãos do brejinho, amo vocês, mas... Escute. Quer aprender a governar? Abre espaço na sua agenda para ajudar os outros. Cara, que coisa incrível. Que ensina a gente a aprumar a nossa vida. Porque você percebe que tem pessoas que precisam que você esteja saudável. Espiritualmente saudável. Financeiramente saudável. Fisicamente saudável. Olha para dentro de você e faça uma lista. E você vai ver que você precisa estar bem para ajudar os outros, para ajudar outras pessoas. Saudável. Outra coisa, permita-se receber ajuda. Quer crescer espiritualmente? Quer ser uma pessoa equilibrada? Seja humilde. Permita que outras pessoas sejam voz na sua vida. Permita-se receber ajudas de outras pessoas. Coloque em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito. Por favor, o que você está ouvindo aqui, eu sei que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração algumas coisas que você precisa resolver. Procure colocar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito hoje. Seja assertivo, haja com intencionalidade, seja intencional, meta o dedo na ferida e arranque esse caroço desse câncer para fora hoje. E comece a frutificar. Sabe, tem um texto na palavra de Deus que eu sempre olho para ele e olho para mim. Um texto que fala assim, ó: entendendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas,
Ele fala para a gente fazer o quê? Deixar todo embaraço. As coisas que não permitem que você ande, que você avance, que você cresça, que você corra. E também o pecado que tão de perto nos rodeia. Escute, tem pecados em nós, que é um câncer, que precisa ser curado. Seja intencional, seja assertivo. Corpo, mantenha uma alimentação saudável e pratique atividades físicas regulares. Filho, você precisa governar essas paradas. Eu sei que é duro, não, nem me fale. Agora ainda estamos de boa, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Faz perna, você vem para cá igual um jogador de futebol. Cara, mas você precisa tomar uma decisão nessa parada. O estômago não é o seu senhor. O comodismo não diz quem você é. É punk, é com luta. E isso também envolve muita luta, porque isso aqui também são coisas espirituais. Jesus sempre falou sobre comida, e ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Equilíbrio, governo. Você precisa cair para dentro. Você precisa responder. Mantenha uma alimentação saudável, pratique atividades físicas regulares. Cara, saúde espiritual, quer ouvir uma coisa? Saúde psicológica, quer ouvir uma coisa? Ó, pare de reclamar. Viva com alegria. Tenha entusiasmo. Cara do céu, já reparou? Que eu vi na internet esse tempo atrás. Se você ficar 30 minutos perto de uma pessoa que só reclama, você fica acabado, irmão. Você sai de um moído. Nossa, essa semana eu e minha esposa tivemos uma experiência dessa. Eu e a Vivi. Cara, reclama. Chegou em casa, estava eu e a Vivi, um armado contra o outro, assim, ó. Eu estava olhando um para o outro, assim, e estava se atacando quase. Eu falei, cara, o que é isso? Para. Meu Deus. Cuidado, filho. Para de reclamar. Viva com alegria. Tenha entusiasmo. Tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com o governo. Cuide da sua saúde emocional, maluco. Ninguém vai conseguir fazer isso para você. Sai andando. Fala que está com pressa, que tem mais o que fazer. Cuide da sua cabecinha. Cuide do seu coração. Guarde. Porque tem pessoas que Satanás envia só para lançar semente ruim dentro do nosso coração, e a gente fica desanimado com tudo. E a gente guarda as redes. E a gente desiste só de ouvir as pessoas. Cuide da sua alegria. Tenha entusiasmo. Trabalhe muito. Ganhe dinheiro. Mas escute. Mas tenha bons momentos de descanso, de lazer. Governe. Trabalhe. Foi o tempo de trabalhar? Trabalhe. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Se for para trabalhar, trabalhe duro. Mas se for para descansar, descanse de verdade. Vocês estão entendendo o que é governo? De forma prática. É difícil ser crente, ainda não? Pois é, durante muito tempo os outros falavam que ser crente era só ir para o céu. Era só para ir para o céu. Cara, ir para o céu. Eu falei várias vezes isso, que meu corpo seria transformado. Aí Jesus falou, será? Com esses governos? É sobre governar, sobre tomar conta, sobre dominar todas as coisas. Trabalhe duro, muito, ganhe dinheiro, mas tenha bons momentos, descanse, lazer, governe. Curta mais sua família. Planeje bons momentos. Governo, equilíbrio. Planeje bons momentos. Lute por isso. Invista nisso. Descubra e assuma. Escute. Descubra e assuma
o seu papel na história como um agente do reino de Deus, transformado por Jesus, e que manifeste equilíbrio na vida, que manifeste fruto do Espírito, temperança, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade e mais um monte que está lá em Gálatas 3:16. Se eu lembrei, eu estou sendo curado do Covid desde 2 anos atrás. Que eu não anotei aqui. Cara, manifeste equilíbrio. Cara, você precisa sair daqui hoje com a mentalidade de governo em nome de Jesus. E desintoxicar das coisas que deixam a vida me levar do automático. Cai para dentro, toma conta. Nós ouvimos aqui um podcast, vou falar de novo. A Karen está aqui? Tá, né? Eu vi a Karen hoje. A Karen está aqui, ela gravou um podcast. Foi o último que gravou da Good Seed. Good Seed é da nossa família espiritual, você precisa assistir. Vai lá, assiste o que é governo sobre finanças. Você vai ficar envergonhado, igual eu fiquei aqui. Os meninos que fizeram podcast, o Henrique está lá atrás, e o Vinícius, que saíram moídos aqui. Eu falei, eu escutei só uma parte, né? Então, estou livre. Semente. E aí eles têm a responsabilidade de frutificar a partir dessa semente. Uns 30, outros 60 e outros 100. Eu luto para que essa igreja e você responda 100. Em nome de Jesus. Estou encerrando, o louvor pode subir, por favor. Tenha coragem, olha só, tenha coragem de enfrentar a si mesmo. Covardão. Eu tive que assumir isso. Coragem de enfrentar a mim mesmo. Tenha coragem de enfrentar a si mesmo e assumir o governo sobre a sua vida. Governe para Cristo. Glorifique ao Senhor através do governo sobre a sua vida. Romanos 8. Gente do céu, tem tanta coisa para falar. Eu tenho que voltar para o quarto aqui. Agora que eu vi a hora. Romanos 8 fala sobre isso, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Se você diz que é filho de Deus, você não pode ser escravo de si mesmo, você não pode ser medroso, e se você não pode ser duro, inflexível. Quantos estão entendendo o princípio estabelecido nesse versículo? O Espírito do Pai e do Filho habita em nós e nos dará através dessa morada todas as coisas. Escute, você já ouviu falar sobre os 7 Espíritos de Deus? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Também está lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6. E também está lá no livro de Isaías, no seu capítulo 11, verso 1, que diz assim: surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. Está falando do Cristo e do seu Espírito. Aí fala no verso 2, o Espírito do Senhor está nele. Aí ele fala assim, ó, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor está nele. E aí deixa eu falar um negócio para você. Se você não entendeu, você vai entender. Esse mesmo espírito habita em mim e em você. E como é que você não produz fruto? E como é que você não governa a partir dessa consciência? Como que você não governa a partir disso? Você me dá mais 5 minutos? Vocês me dão? De verdade? Só para eu terminar? 10? Eu deram 10, hein? Se eu terminar para você e falar um negócio para você. Esse mesmo Espírito. Romanos 8 fala assim: mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado, no entanto o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que habita, que mora, que vive dentro de vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede.
A nós agora cabe obedecer ao Espírito. Esse Espírito que está em Cristo, Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento, de temor ao Senhor. Característica do Espírito, rapidinho eu vou terminar. O Espírito do Senhor, esse é o que concede habilidade para um rei ser Senhor e ser soberano, ter domínio da situação. Esse Espírito que habita em você é viver no senhorio da sua vida. É não se curvar aos prazeres da carne e aos encantos de Satanás. Você governa. Você é Senhor. O Espírito de Deus te fortalece. Espírito de sabedoria. Esse é o que traz o conhecer sem ver. Irmão, por favor, eu tenho lutado aqui nessa casa para que as pessoas orem e peçam a Deus sabedoria, porque a sabedoria que Deus dá através do seu Espírito vai te levar a lugares que você não imaginava chegar, vai fazer você transpor as suas limitações. Busque. Esse é o que traz o conhecer sem ver, ter a resposta antes da pergunta. É ser sábio tanto no pensar quanto no falar ou no agir. Foi o que Salomão pediu e foi o que ele teve. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente, com liberalidade, não lance em rosto. Ele está falando que dá. Ele tem. Espírito de entendimento, inteligência. Receba inteligência. O Espírito de Deus habita em você. Meu Deus! O Espírito de Deus te dá capacidade para desenvolver estratégias, capacita a mente para discernir qual caminho seguir, tomar a decisão certa, na hora certa ou nas horas incertas, ter percepção de tudo. Se a sabedoria dá conhecimento, a inteligência dá capacidade. Por favor, exploda sua mente hoje com essas informações. O Espírito do conselho, esse é o que tem a boa palavra. Irmão, nós precisamos ter isso. Um bom conselho. Meu Deus. O Cristo que habita em nós foi chamado de conselheiro. É o que tem a boa palavra. A palavra que produz vida. Você consegue discernir o que eu estou falando? A palavra que produz vida. Aquela que se dá sobre o que convém fazer, é o juízo, o ensinamento, é a consciência, é ser uma árvore cujo fruto produz vida nos que comem dela. Esse é você. Meu Deus. Jesus. Espírito de poder, de fortaleza. Esse é o que te dá energia, segurança. É a virtude dos fortes. Qualidade de ser forte. Traz constância. A Bíblia fala que nós somos como uma palmeira. Fortaleza, poder, espírito de poder habita em você. Ele te faz forte, faz você ser constante. Fala sobre solidez aos santos, ao justo. Estabelece os fundamentos para o firmamento. E assim estamos prontos para todo qualquer dia de luta. Esse espírito de poder não nos deixa esmorecer. Paulo falou isso. Paulo falou isso. Posso estar abatido,
mas não derrotado. E depois você lê, que eu já esqueci os versículos. Espírito de conhecimento. Esse é o que dá as informações necessárias, a consciência para agir. Esse é o que tem a instrução, a perícia, a cultura. É o que nos capacita a caminhar em passos firmes. Sabedoria e conhecimento são aliados e em alguns momentos até sinônimos. Conhecimento, sabedoria. Ele sabe aonde ele pisa. Ele tem consciência. Sabe quando Paulo fala assim, eu não ando por aí esmurrando o ar. Sabe o que é ter uma consciência? Quando Paulo fala assim, eu esmurro o meu corpo, para que não seja reprovado naquilo que eu prego. Conhecimento é saber onde está andando. Espírito de conhecimento, espírito do temor. Esse é o que dá. Isso aqui é que nós precisamos primeiramente restaurar. E pedir que o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida como um espírito de temor. Esse é o que dá o sentimento profundo de referência, respeito, zelo e pontualidade. Zelo. Temor. Temor. Sabe? Paulo escrevendo aos Coríntios, fala assim, vocês, tem muitos entre vós que são tão fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Ele está falando sobre temor. Não tem temor no coração de vocês sobre aquilo que vocês se tornaram. Vocês são membros de um só corpo e eles perderam aquilo. E aí Cristo fala, Paulo fala que aqueles que comem e bebem indignamente serão condenados pelo corpo de Cristo. Eles não tinham temor sobre aquilo que eles se tornaram. Zelo, pontualidade, cuidado. Espírito do temor este nos prepara para nos, escute, aproximarmos de Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Ele não peca porque ele teme a Deus. Ele não se rende, ele não se entrega porque teme a Deus. Ele não abre mão da comunhão porque ele teme a Deus. Ele luta. Ele não esmorece. Ele não larga. Ele teme a Deus. Ele nos coloca, o temor nos coloca na condição de adoradores, porque você adora quando você teme a Deus. Que Ele cresça ou diminua. Quem teme a Deus, ande com esse verso nos seus lábios, que Ele cresça, que eu diminua. Ninguém pode confessá-lo como Senhor, se não for pelo seu Espírito, um Espírito que gere em nós temor a Ele. Eu precisava falar mais um pouco, eu não posso mais. Quando formos realmente alcançados pela graça poderosa que é em Cristo Jesus, e tudo que fizermos, em tudo que fizermos haverá excelência, pois o Espírito de Deus habita em nós. Obviamente haverá muitos momentos de renúncias para fazermos aquilo que compete a nós fazermos, buscar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Qual é a forma de fazer isso? Orando, buscando a Deus, buscando intimidade, jejuando, mortificando nossa carne, meditando, ponderando sobre a palavra para conhecer a sua vontade, e sentado às mesas para que possamos ser alinhados e aperfeiçoados. Irmão, você precisa tomar uma decisão hoje sobre essa semente a ser lançada no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé.